Olá, queridos. Boa noite. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos vocês que estão aí do outro lado. Graça e paz, mais uma vez. Estamos aqui mais uma vez para fazermos nossa live, alinhando o sacerdócio ao que nasceu no nosso coração do pastor Décio, que por alguns motivos não vai poder estar aqui hoje participando aquela nossa conversa, aquele nosso diálogo, mas a gente vai estar aqui agora fazendo essa live, dentro desse tema, alinhando o sacerdócio, que nós estamos vendo o livro de Gênesis. E eu vou fazer um pouco diferente, mas não fugindo do propósito. E eu queria que você compartilhasse com seu aviãozinho aí, para os seus amigos. Como sempre o pastor Décio pede, vai lá, compartilha com seus amigos, para que possam participar dessa live. Se você estiver me ouvindo e vendo, normal, dá um ok para mim aí. Tá bom? Você que está aí online, que vai participar dessa live, me dá um ok que tá tudo bem e compartilha. Amém, querido? Compartilha com seus amigos para que possam aqui comigo ouvir um pouco da palavra em nome de Jesus. Amém? Vou dar uns 2 minutinhos para que você compartilhe se você estiver me vendo. Compartilha aí o aviãozinho. Graça e paz, querido. Graça e paz. Vai compartilhando aí. Eu estou compartilhando aqui rapidinho. Graça e paz, pastor Décio, boa noite. Compartilha, gente, aí esse aviãozinho para que a gente possa meditar um pouco na palavra de Deus, Luciano, Ulan, meu queridão, seja bem-vindo, cara. Viu? A célula aí dos Tamires, boa noite. Gente, como eu disse, vai chegando mais pessoas aí, compartilha esse aviãozinho. Eu vou fazer um pequeno louvor, como eu disse, fazer diferente, mas não fugindo do propósito, tá bom? Só compartilhar mais um aviãozinho aqui. Pai do Senhor, pastor Décio, te amo. Tá me ouvindo bem? Tá me vendo? Me dá um ok se você tá me ouvindo e tá me vendo bem, por favor. Me dá um sinal aí de que tá tudo ok. Amém, Senhor. Glórias. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Deus é muito bom, bom demais. Glória a Deus. Aleluia. Só compartilhando aqui, gente. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Bom demais. Então, queridos,
Tá tudo ótimo, né? Tá ok, glória a Deus. Gente, como eu disse, eu queria só fazer um pequeno louvor. Então vamos adorar um pouco a Deus. É o tempo que as pessoas vão chegando, é rapidinho. Vamos louvar o nome do Senhor, amém? Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Vai como a saciada vir, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro adorador. Louve comigo, Senhor, adore comigo ao Senhor. A presença dele é real aqui, queridos. A presença dele é real na sua vida. A presença dele é real. Vai como a saciada vir, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar o teu rosto, ó Pai. Vem ungir a minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro adorador. Acha em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro adorador. É o meu prazer, declara. É o meu prazer te adorar, Senhor. É o meu prazer ministrar louvor. É o meu prazer te adorar, Senhor. É o meu prazer ministrar louvor. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor.
Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. Verdadeiro adorador. Ache em mim, Senhor, um verdadeiro adorador, que te adore em espírito, em verdade. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, fale conosco essa noite através dessa pequena ministração que nós vamos ter aqui com os nossos amados que estão online. Deus, fala com o coração, na simplicidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos. Boa noite aí para os meus amados que estão chegando aí agora. Rogerão, meu paizão na fé, meu pai Abraão, né? Boa noite para você, Jordânia, eu tô vendo que tá online. A Érica também entrou aí. Então, nós vamos... Samuel, Júnior, Cibele, pastor Claudécio, meu pastorzão. Gente, sem mais delongas, e nós temos nos reunidos aqui, todas as sextas-feiras, eu juntamente com o pastor Décio, para a gente compartilhar um pouco da palavra, da revelação, da iluminação que o Senhor tem nos dado. Tem sido muito bom, né? Meu pastor Décio, ele está retornando aí de viagem, mas ele está acompanhando. Por esse motivo ele não vai participar, como a gente tem feito nos outros cultos. E nós temos visto alguns textos do livro de Gênesis, tratando sobre essa questão de alinhar o sacerdócio, né? Sacerdócio no sentido de responsabilidade, de administrador. A gente precisa alinhar as coisas na nossa vida para que Deus pegue junto conosco. E nós falamos na sexta passada o ponto onde Abraão, glória a Deus, pastor quer entrar, acha que dá legal para entrar, o pastor Claudécio, meu querido pastor Décio. Se der, a gente chama aqui. Mas se eu achar melhor ficar por aí, tudo bem. Me dê um sinal para a gente compartilhar. Nós vimos a questão da separação de Abraão com Ló, seu sobrinho. Ló indo para as Campinas e Abraão escolhendo o outro lado da terra. Vimos a promessa de destruição de Sodoma e Gomorra. Falamos um pouco sobre o atalho de Abraão. Quando eu falo atalho, você sabe que eu estou falando de Agar. Quando ele foi lá, trouxe a escrava lá do Egito, e ele achando que as coisas não iam funcionar com ele, nem com Sara, se precipitou com o consentimento da esposa e se relacionou com Sara e geraram Ismael. E depois ele tenta desprezar Ismael juntamente com Sara, com Agar, e a escrava, e depois o pastor Décio está dizendo que acho que não, estou perto de entrar no ônibus de volta para Fortaleza. Tranquilo, meu pastor, vou dar continuidade. E hoje, queridos, teve a questão da destruição de Sodoma e Gomorra, que Abraão foi lá interceder. Deus disse que ia destruir, e ele foi lá interceder, e Deus disse: olha, se houver tanto justo, eu não destruirei, né? A importância de um justo, né? No meio de uma terra corrompida. Mas não foi possível encontrar esse justo, e Deus mandou uma destruição sobre Sodoma e Gomorra. E aí tem a questão dos descendentes de Ló, Abraão em Gerar, o nascimento de Isaac no capítulo 21, o acordo de Abraão com Abimeleque. E no capítulo 22,
capítulo 22 de Gênesis, é onde eu quero tratar conosco essa noite. Desculpa a correria. Onde vai falar da prova que teve Abraão. Olha só, Abraão, ele saiu da terra, do meio dos seus parentes. Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não disse nada além disso, só disse que tinha uma terra para ele. E depois ele vai dizer: olha, eu vou fazer de você pai de multidões, Abraão. O nome ainda era Abraão. E ele vai pegando todas essas promessas de Deus, oscilando, algumas vezes oscilando. E eu falei com o pastor Décio na nossa live passada que o processo muitas vezes não é repentino. Às vezes a gente lê a Bíblia e vê os acontecimentos, esses fatos, e a gente pensa que aquilo foi como se fosse uma coisa atrás da outra, assim, da noite para o dia, e não foi. E eu costumo dizer que Abraão, nesse período, ele estava sendo discipulado por Deus, ele estava sendo lapidado por Deus. Ele falhou no tocante à promessa logo no início, porque ele deitou com Agar, a sua escrava, gerou Ismael, mas a promessa não era com a escrava, a promessa era com a sua esposa, a promessa era Isaac. E Abraão, já velho em sua idade, já sem nenhuma perspectiva, acontece, enfim, a promessa se concretiza. Abraão tem relação com Sara, já velha, estéril, para completar, mas o sobrenatural envolveu a vida desses idosos, e ela engravidou já avançada idade e com a esterilidade. E nasce então Isaac. E agora é interessante que Deus prometeu algo, ele esperou tanto tempo já velho. E olha só o que o texto diz, eu queria que você acompanhasse comigo o texto. Amém? Gênesis capítulo 22 diz assim, ó: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome o seu filho, olha só essa expressão, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seu servo: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Olha só a expressão, depois de adorar. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai, Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus, o meu Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele armou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor, o anjo do Senhor, o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi
lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome, o Senhor proverá, né? Jeová Jireh. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declaro ao Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como a estrela do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Gente, acho que esse momento aqui na vida de Abraão, acredito que foi um dos momentos mais importantes no sentido de tomada de decisão. Acredito que foi um momento crucial da vida de Abraão. Se você for fazer um retrospecto daqui para trás com relação a Abraão, Abraão foi criado no meio de um povo idólatra. Sem dúvida, recebeu alguma influência, mesmo que por pouco tempo. E Deus o chama para dar continuidade no seu propósito. Deus viu graça em Abraão e o chama para cumprir um propósito. Sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Aí depois Deus diz que vai fazer dele pai de multidões. Aí depois Deus diz que vai dar um filho a ele já velho, e ele tem que receber todas essas informações de Deus já avançado em idade. E aí Abraão nesse interim oscila algumas vezes, toma decisões erradas, né? Que é o caso de ter deitado com Agar, que foi o caso de mentir lá para os egípcios, dizer que Sara era sua irmã, ao ponto de maldição vir sobre aquelas pessoas. Sabe, Abraão oscilou algumas vezes, mesmo tendo sido chamado para um propósito. Aí chega no capítulo 22, o Deus que chama, o Deus que promete, o Deus do propósito, agora pega esse homem que ele escolheu e coloca à prova. Eu tinha um entendimento outrora com essa questão de pôr à prova, Deus bota à prova, Deus vai colocar à prova, de forma errônea. Ainda hoje pessoas têm esse pensamento, Deus vai colocar na prova, e a prova de muitas pessoas é coisas ruins, Deus vai colocar no leito, Deus vai colocar... Não, mas a prova de Abraão não foi nesse sentido. Deus colocou a prova a Abraão no tocante ao seu filho. A promessa se cumpriu, Isaac veio, e agora, aonde está o coração? Aonde está o coração de Abraão? O coração de Abraão estava na bênção, ou o coração de Abraão estava no abençoador? Essa é o X da questão. Então, quando Deus diz a Abraão, no versículo 2, ele disse: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Já estava aqui nesse momento duas coisas que eu quero trazer para a nossa orientação. Ele fala: traga seu filho, o seu único filho. Mas aí pode saltar na nossa mente: mas como assim o seu filho, o seu único filho, se Abraão tinha Ismael? Por que Deus está dizendo seu único filho? Porque Deus prometeu um filho, a promessa era um filho, e a partir dele fazer multidões, nações, descendentes. Então, quando Deus diz tome seu filho, seu único filho, ele está falando com relação à promessa. E sacrifique-o ali como um holocausto. Já existia, de certa forma, um hábito de fazer holocausto e sacrifício. Porque a determinação de Deus foi que pegasse seu filho, fizesse com o seu filho, como já se fazia com os holocaustos. O mesmo ritual,
as mesmas ferramentas, é tanto que ele vai pegar o cutelo, as brasas, o próprio Isaac lá na frente, você vai, pai, aqui está a lenha, aqui está a faca, mas cadê o cordeiro? Até isso ele tinha um entendimento. Cadê o cordeiro para ser sacrificado? Então, Abraão foi colocado à prova porque Abraão passou por oscilações. Abraão foi chamado, Abraão foi tirado, Abraão foi escolhido. Abraão vê a promessa de Deus sendo realizada e agora é como se Deus tivesse pegando a promessa ou tudo aquilo que ele passou e não valeu de nada. Mais ou menos isso. Acredito que você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Então foi um momento muito crucial para Abraão, porque Isaac foi uma promessa de Deus e porque agora Deus está querendo tirar a promessa. Deus errou, Deus falhou. Eu falhei em ter dado Isaac, não era bem assim. Será que esse era o pensamento de Deus? Será que esse era o pensamento de Abraão? Poxa, Deus me deu filho, agora quer tomar? Por quê? Foi errado também? São algumas suposições e indagações que saltam em nossas mentes. Mas que Deus queria, na verdade, ver em Abraão, não que ele não soubesse, porque Deus, ele é onisciente. Deus, ele conhece todas as coisas. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece os nossos pensamentos. Ele é o único que prescruta todo o nosso ser. Ele sabe de tudo o que passa. Hoje eu estava orando no nosso momento de intercessão e uma das coisas que eu sempre falo para Deus é: Senhor, o Senhor conhece o meu interior. O Senhor sabe a intenção do meu coração. O Senhor sabe que o que eu estou fazendo aqui juntamente com os meus irmãos não é um status. Não é para chamar a atenção de homens, não é para dizer que na nossa igreja tem intercessão, não é para dizer que na nossa igreja tem oração, não é, Senhor. Nós estamos aqui porque nós queremos fazer desse momento um momento de comunhão, de intimidade. Nós queremos gerar em nós esse crescimento espiritual em meio à oração. Essas eram as minhas palavras, mas só como exemplo que eu estou usando, será que Deus não sabe que o meu coração está cheio dessas palavras? Será que Deus não sabe que os meus pensamentos são exatamente esses pensamentos? Ou se eu não estivesse orando com o meu coração, com sinceridade, com verdade, será que Deus também não saberia? Olha, Rodrigo, você não está orando, não são palavras verdadeiras, você está orando como os fariseus, você está orando da boca para fora para chamar. Será que Deus não saberia? Ou será que Deus não sabe? Sim, Deus sabe. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece as nossas intenções. Se nós queremos um exemplo para dizer, para provar isso, nós temos um exemplo quando Jesus estava ali na ceia do Senhor, na última ceia, ou na ceia que ele estava estabelecendo. Ele diz: olha, aquele que coloca a mão no prato é o que vai me trair. Ou seja, Jesus sabia que Judas o ia trair. Jesus sabia que Judas era o traidor. Jesus sabia. Jesus não estava ali inocente. Jesus deixa ele participar da ceia. Jesus não isentou o traidor, né? Pessoas, para você entender, pessoas com má intenção, mas mesmo assim, Jesus deixou participar daquele momento de comunhão. Porque o que Deus espera de nós é que na comunhão haja arrependimento muitas vezes. Então, quando Deus pede o filho de Abraão, o único filho, o filho da promessa, o filho que ia gerar descendentes, não era porque Deus tinha dúvida com relação a Abraão, mas Deus queria ver a atitude de Abraão, mesmo sabendo como era o seu coração. Mas quando você começa a ler o texto, você vai ver que mesmo Abraão fazendo tudo certinho, houve dentro dele pensamentos, como eu já li, como eu já falei minutos antes. Deus agora pedindo o que ele me deu. Mas só que Abraão, quando Deus chamou, isso é interessante, quando Deus o chamou lá, sai da tua terra,
da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Não houve indagação da parte de Abraão. Mas como assim, Deus? Vou para onde? Quais são as possibilidades? O que é que pode acontecer? E a minha família? O que é que eu vou comer? Não houve essas perguntas. Abraão simplesmente obedeceu. Gente, uma das características de Abraão era a obediência. Mesmo sem ele ter uma certeza plena, porque quando Deus o chamou, ele não tinha uma certeza plena, ele tinha uma palavra, ele tinha uma promessa. E nós também, trazendo para os nossos dias, nós temos uma palavra, nós temos uma promessa. E muitas vezes a gente pensa até que está demorando. Jesus, quando estava aqui na terra, que ele reuniu os seus discípulos, ele disse, olha, é necessário, olha só que interessante, é necessário que eu vá para o Pai, mas fiquem tranquilos, porque vocês não vão ficar órfãos, vocês não vão ficar sozinhos. Eu enviarei um outro Consolador. O que é que nós temos hoje? Uma palavra. Nós temos uma promessa. Jesus disse há mais de 2000 anos atrás que iria para o Pai, mas que nós não iríamos ficar só, porque Ele enviaria um outro Consolador. E esse outro Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, estaria conosco para sempre. Uma palavra e uma promessa. E nós temos essa promessa dentro de nós, o Espírito Santo. Temos uma promessa de que Jesus voltará para nos buscar. E já se passaram tantos anos que as pessoas ouvem essa palavra, Jesus está voltando, Jesus. Mas nós temos a palavra, nós temos a promessa. Nós acreditamos nessa verdade. Abraão tinha uma palavra, Abraão tinha uma promessa. Jesus já tinha cumprido com ele, Jesus já tinha realizado com ele uma promessa, que era Isaac. E agora estava aqui Abraão diante de uma situação difícil, mas com o coração crendo na palavra e na promessa. Não houve questionamento da parte de Abraão. Se você ler o texto comigo, você não vai ver um questionamento da parte de Abraão. Abraão viajou. Olha, de manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento e levou consigo 2 servos e Isaque, seu filho, depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu na direção ao lugar que Deus já havia indicado. Você consegue perceber que não houve um questionamento? Como assim, Deus? O Senhor me deu Isaac, agora o Senhor quer tomar? Não, Senhor. Não vamos pôr fim na promessa. Não, irmãos. A Bíblia diz que de manhã, ou na manhã seguinte, depois que ele ouviu aquela palavra de Deus, pega o teu filho e leva. Gente, isso é uma atitude difícil para qualquer pai. Você que é pai, eu que sou pai, se alguém chegasse para você, agora você diz, cara, sacrifica aqui teu filho, porque se tu não sacrificar teu filho, não vai ter mais promessa, não vai ter mais descendente, não vai ter isso. E você só tem aquele único filho, o filho da promessa. Como que seria a nossa reação se nós estivéssemos aqui agora, no lugar de Abraão? Um homem cheio de expectativa agora, porque eu sou pai, já velho, Deus realmente está comigo, eu vou avançar, as nações me reconhecerão como pai, as multidões me reconhecerão, eu serei pai de multidões incontáveis, e agora eu estou aqui diante de um momento em que tenho que sacrificar o meu filho. Eu confesso para você, querido, que eu tenho uma filha agora, vai fazer 2 meses, e particularmente, isso não faz de mim um incrédulo, mas eu não sei como que eu reagiria se a minha filha fosse pedida
na mesma intensidade, na mesma essência em que foi pedido Isaac a Abraão. Eu acredito que a maioria das pessoas não iria reagir, ou melhor, responder a Deus, dar uma resposta para Deus como Abraão deu. Abraão não teve questionamento. Abraão simplesmente na manhã seguinte pegou o seu jumento, ou pegou o seu cavalo, o seu animal, preparou e levou 2 servos, Isaac, levou todo o material necessário para sacrificar o seu filho. Sabe, eu creio plenamente que Abraão, mesmo com o coração apertado, dentro dele, ele tinha aquela convicção: o Deus que prometeu um filho é o Deus que vai prover o animal para o sacrifício. E Abraão obedeceu o Senhor sem questionar. Sabe, muitas vezes Deus pede o nosso Isaac, e aí eu não sei o que é o seu Isaac, se é o seu filho, se é o seu celular, se é o seu carro, se é o seu animal de estimação, né? O que tem sido o teu Isaac? Isaac significa precioso, riso. Então, o que tem sido precioso para o que é que tem nos dado alegria, sorriso? Isso tem sido o Isaac, porque Isaac significa riso. Como que nós reagiríamos e o que tem sido o nosso Isaac, né, ao ponto de tomarmos uma atitude como Abraão tomou, de dar o seu riso. Você já parou para pensar? Como que você dá um riso, sendo que, na verdade, quando você dá o riso, a resposta de dar o riso é um choro. Porque dar um filho para a morte não traz sorriso no rosto. Dar um filho para a morte traz choro, traz lamentação, traz tristeza. Mas Abraão, nesse momento, ele dá Isaac, sabendo que o riso não ia trazer uma tristeza. O riso não ia trazer um lamento. O riso ia trazer provisão. Isaac foi para o sacrifício, mas a Bíblia diz que Deus, naquele momento, agiu com provisão. Por que Deus agiu com provisão? Por que houve ali uma provisão da parte de Deus com relação a Abraão? A Bíblia diz, no último versículo que eu li, ele diz assim, ó. Deixa eu ler aqui, vou ler o versículo 15. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse, olha só o que o anjo disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito, olha só, que por ter feito o que fez, o que foi que Abraão fez? Deus disse o quê? Eu quero teu filho, tu vai sacrificar o teu filho vai ter que ser sacrificado. E aqui ele vai dizer, por ter feito o que fez, não me negado o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A sua descendência conquistará a cidade dos que lhe forem inimigos. Da terra, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Gente, isso é forte. A Bíblia diz que todos os povos da terra serão abençoados
Sabe por quê? Porque Abraão obedeceu. A obediência de Abraão foi o segredo do sucesso de Abraão. Por causa dessa obediência de Abraão, você que está aí, eu que estou aqui, fomos abençoados. Se você é abençoado hoje por Deus, uma boa parte dessa bênção que está repousando sobre a sua vida foi porque Abraão decidiu obedecer a Deus. Abraão, eu quero o teu Isaac. Você que está do outro lado aí, Elisandra, eu quero o teu Isaac. Anderson, eu quero o teu Isaac. Pastor Décio, eu quero o teu Isaac. E eu pergunto para você, o que tem sido o teu Isaac? O que é que tem te dado alegria? O que é que tem sido precioso? Quando nós vamos aplicar Isaac nas nossas vidas, Deus não está dizendo para você pegar o seu filho biológico e levar para o sacrifício, não. Quando a gente vai trazer essa história real de Abraão para as nossas vidas, Abraão, me dá o teu filho Isaac. Aqui foi algo literal, o filho dele biológico, mas quando fala para nós, a aplicação para nós, não quer dizer que é o teu filho biológico, não quer dizer que é a Rebeca, que é a Mirela, que é a Radassa, que é o Rafael, que é a Raquel, não. Poderia ser. Se fosse, eu teria que obedecer. Mas o que Deus quer, de fato e de verdade, das nossas vidas, é que aquilo que nós temos, que nós consideramos muitas vezes importante para a nossa vida, não tome o lugar de Deus. Deus, ele tem que ser o primeiro. Deus, ele tem que ser primeiro lugar nas nossas vidas. Não é o meu smartphone, não é o carro que eu tenho, não é a casa que eu tenho, não são os meus filhos, não é nem a minha família mais importante do que Deus. Deus, ele tem que estar sempre em primeiro lugar. Certa vez Jesus pregou um discurso muito forte, né? Muito forte mesmo, confrontou os seus discípulos, confrontou a multidão, confrontou as pessoas que ele seguia. E a multidão, o povo que estava com ele, ouvindo aquelas palavras, disse: como é duro esse discurso, como é forte essas palavras de Jesus. E depois que a multidão começa a ficar dispersa, algumas pessoas começam a desistir de Jesus. Jesus diz, olha, os discípulos chegam para ele e dizem, Senhor, então o que nós fizemos não está servindo de nada. Porque o que eles tinham largado na mente deles não tinha muita relevância. Mas a resposta de Jesus para ele foi, aquele que deixa seu pai e sua mãe por causa de mim, receberá 100 vezes mais. Então, o que Jesus está fazendo nesse instante? Que até mesmo a nossa família, muitas vezes, não pode estar acima de Deus. O nosso coração não deve estar nessas coisas terrenas. O nosso coração, ele tem que estar 100% no Senhor. Meu pastor, o pastor Décio, ele sempre diz que nós não temos, nós não somos mutantes, que na igreja a gente é de um jeito e aí no trabalho a gente é de outro, é secular. Não, aqui eu não sou de Deus não, só sou de Deus quando eu estou na igreja. Não, eu sou inteiro, eu tenho que ser íntegro, eu tenho que ser inteiro para Deus, sabe? Nós precisamos aprender com Abraão a renunciar o nosso Isaac, a dar a Deus o nosso Isaac, porque o nosso Isaac quem dá é Deus. Tudo que nós temos, tudo que somos e tudo que podemos, só temos, só somos e só temos, somos e possuímos, porque Deus é o Deus
do que eu sou, do que eu tenho e do que eu posso. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Mas eu só tenho, só sou e só posso porque eu tenho Deus do que sou, do que tenho e do que posso. Sou mais que vencedor porque Jesus venceu por mim. Posso todas as coisas no Senhor porque Jesus foi por mim. Eu tenho vida eterna, eu tenho salvação porque Jesus conquistou para mim. E precisamos ter esses reconhecimentos na nossa vida. Nada pode ser mais precioso do que a presença de Deus. Nada pode ser mais precioso do que a nossa comunhão com o Senhor. Nada pode ser mais precioso do que a nossa intimidade com o Pai. Então é possível que nós tenhamos alguns Isaques. E aí essa noite eu quero dizer para você, coloque o Isaac no lugar dele. E se Deus pedir o seu Isaac, diga, eis-me aqui. Se Deus pedir o seu Isaac, faça como Abraão. De manhã, na manhã seguinte, arrume as malas, o cutelo e a lenha. E vá para o lugar onde Deus te mandou para sacrificar. Eu não sei o que você precisa sacrificar. Eu não sei o que você precisa abrir mão e renunciar para ter 100% o coração em Deus. Deus tinha certeza de que Abraão tinha o coração nele. Deus só queria ver uma ação. Deus muitas vezes espera de nós uma ação. Uma ação que corresponda à nossa fé. Eu preguei quarta-feira sobre isso. Que a nossa fé, ela precisa corresponder. Nós precisamos mostrar com os frutos, com o testemunho, que nós temos fé. A fé, ela manifesta obras. A fé, ela manifesta frutos. Então, fé sem obra é morta. Nós precisamos manifestar. Uma coisa puxa a outra. Então, eu não sei o que tem sido o teu Isaac. Eu não sei como que você tem tratado Deus, o que você tem feito Deus na sua vida. Quem é Deus na tua vida? Deus tinha certeza de que Abraão não ia negar o seu Isaac, o seu riso. Porque se ele fosse negar, ele não tomaria as atitudes que ele tomou. Isaías, no capítulo 1, no versículo 19, a Bíblia diz: se vocês quiserem e me ouvirdes, e esse ouvir está relacionado à obediência. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. E a palavra de Deus final para Abraão foi: olha, por causa de você, Abraão, por causa dessa atitude de obediência, todos os povos serão abençoados. A bênção chegou até nós primeiramente por causa de Abraão. Não foi por causa de ninguém. Cristo, ele faz parte desse propósito. Cristo, ele foi falado na criação. Ele foi falado quando Deus disse: olha, porém inimizade entre você e a serpente. E quando Deus fala com Abraão, ele diz: olha, eu vou fazer de você pai de multidões, nações, descendentes. Abraão faz parte do propósito de Deus para que Jesus viesse até a mim e até você. Por isso que nós somos abençoados, porque Abraão faz parte do propósito. Nós precisamos alinhar o nosso sacerdócio. Nós precisamos refletir sobre a nossa vida, sobre como nós estamos, o que precisamos dar a Deus, o que precisamos renunciar, o que precisamos abrir mão. Porque no monte em que Deus te chamou para sacrificar, Ele vai chegar com provisão. Assim como Ele foi com Abraão, Ele será contigo. Assim como Ele foi fiel na provisão com Abraão, Ele será contigo. Mas para que Deus seja fiel,
na provisão. Eu preciso ser obediente como Abraão foi, em dar o seu Isaac. Eu tenho aprendido nesses dias, eu sempre comento na nossa igreja e muitas vezes em casa com a minha esposa e com as pessoas que têm me rodeado, que eu estou vivendo um tempo onde é como se tivesse chegado uma maturidade na minha vida ao ponto de crescer um estágio a mais em Deus. Então eu tenho aprendido a valorizar algumas coisas que ao longo dos anos a gente fazia com menos frequência. E uma delas tem sido o tempo de oração. Tempo de oração. Eu tenho renunciado o entretenimento no meu lar muitas vezes para me dedicar à oração. Tenho renunciado o meu sono muitas vezes para falar com Deus. E eu vejo isso como crescimento. Eu vejo isso como um Isaac. Abrir mão de um sono. Olha só, você vai se acordar às 6 horas da manhã ou 5:30 da manhã e vai dormir 1h30 da manhã. 1h30 já era para estar dormindo. Mas eu não consigo mais. Eu não consigo reclinar a minha cabeça sem antes colocar o meu joelho no chão, sem antes interceder, sem antes orar por pessoas, sem antes orar pela minha família, orar pelo meu pastor, orar pelo ministério, sabe? E isso tem me feito crescer. Eu estou crescendo em oração. Eu estou chamando a existência e falando o tempo todo. Esse ano é um ano de crescimento na nossa igreja, no nosso ministério. E eu tenho aprendido a renunciar. E eu digo para você, na medida em que for aparecendo Isaacs, que estejam ali para roubar o meu coração, que não foi o caso de Abraão, para roubar o meu coração de Deus, eu tenho sacrificado. Eu tenho trocado o meu riso pelo um choro. Eu tenho trocado o meu riso por um joelho no chão. Eu tenho trocado o meu riso por interceder por vidas e por tantas outras coisas. E isso é alinhar sacerdócio. Isso é alinhar a vida, sabe? Buscar as coisas de Deus, buscar a intimidade, buscar a comunhão com Deus. Isso é alinhar o sacerdócio. Porque quando Jesus voltar, se nós não estivermos preparados, se nós não estivermos com a nossa vida alinhada, é possível que nós sejamos surpreendidos por não estar inserido na viagem, no retorno para casa, para a nossa verdadeira casa. Por isso, a Bíblia fala sobre vigiarmos, estarmos com a nossa vida alinhada, o nosso sacerdócio em dias, a nossa família, nosso ministério, a nossa vida com Deus alinhada, para quando Jesus voltar, nós venhamos a embarcar com Ele nessa viagem e voltarmos para a nossa casa. Ele foi preparar moradas. A Bíblia diz que olha, estou indo para o Pai preparar moradas. Moradas. E eu creio plenamente que a minha morada está preparada para quando Jesus vier nos buscar, podermos desfrutar dessa morada. Não mais de forma invisível, mas contemplando a face do Pai, vendo como Ele é. E isso é importante. Alinhe sua vida. Dê a Deus o que é de Deus. Se preciso for dar o seu Isaac, faça uma reflexão, faça uma análise da sua vida. O que eu posso considerar Isaac? O que eu preciso dar a Deus? Muitas vezes é aquilo que nós somos mais apegados.
Se existe alguma coisa que atrapalha o teu relacionamento com Deus, se existe alguma coisa que tem entrado no meio desse relacionamento, ao ponto de você não ter mais um relacionamento, uma intimidade com o Pai, está na hora de você dar o seu Isaac a Deus. Nós temos alguns minutos e eu queria aproveitar esses minutos para orar com você. Espero que você que está aí do outro lado esteja sendo abençoado, tenha recebido de alguma forma uma palavra e essa palavra tenha alcançado o seu coração. Se você está aí comigo ainda do outro lado, curva a sua cabeça por um instante, eu quero orar. Deus Pai, eu quero te agradecer por sua palavra, mais uma vez aqui. Senhor, eu quero te agradecer, Pai amado, pelas promessas do Senhor na minha vida, na vida da minha família, Deus. Quero te agradecer, Pai, porque o Senhor não desampara. Eu quero te agradecer, Pai amado, por tudo que o Senhor já proveu na minha vida e da minha família. Ah, Deus, como é bom poder confiar em Ti. Como é bom, Pai, saber que em Ti não há oscilação. Nós oscilamos, nós falhamos muitas vezes, procuramos atalhos e até criamos muitos Isaques. Mas o Senhor permanece o mesmo. O Senhor não muda, o Senhor é fiel. E nós precisamos alinhar as nossas vidas, o nosso sacerdócio, com a Tua fidelidade. Precisamos alinhar as nossas vidas, Pai amado, com aquilo que o Senhor quer para nós. Eu oro, Pai, para que nada venha tomar a Tua posição no nosso coração. Tu és o primeiro, Tu és o alfa em nossa vida. Ensina-nos, Pai, a fazer a Tua vontade. Ensina-nos, Pai amado, a querer as Tuas coisas, a gostar daquilo que o Senhor gosta. Eu oro para que nós, Pai amado, venhamos renunciar a tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão, tudo aquilo que atrapalha a nossa intimidade contigo, ó Deus. Se é um entretenimento, Pai, que a gente venha, que nós venhamos renunciar a isso. Não que o Senhor esteja nos proibindo disso, mas que essas coisas não venham ser em primeiro lugar. A Tua palavra diz, desde o início, e diz ainda hoje: buscai o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas eu acrescentarei nas suas vidas, assim diz o Senhor. O reino de Deus está dentro de nós, o Espírito está dentro de nós. Precisamos buscar sempre aquilo que é de Deus. Não teremos dificuldade de renunciar quando nós temos a vida de Deus dentro de nós. Nós seremos guiados pelo Teu Espírito, nós seremos levados em obediência, assim como Abraão foi, porque ele foi obediente. O Senhor nos alcançou com a Tua bênção. Jesus, a Bíblia diz que foi obediente até a morte e morte de cruz. E por isso Deus o exaltou. Como é importante, Pai, Te obedecer. Como é importante, Senhor, obedecer a Tua palavra. Porque assim como o Senhor foi com Abraão, porque assim como o Senhor foi com Jesus de Nazaré, assim também o Senhor será conosco. Porque a obediência é a chave. A obediência é o tapete. A obediência é o segredo do sucesso. A obediência é o que é mais importante. Porque se não somos obedientes, somos rebeldes. Mas obrigado, Deus, porque somos obedientes. Pai, eu quero que o Senhor abençoe todas as famílias, todos aqueles que estão participando. Pai amado, abençoa o nosso ministério, Pai. Abençoa todas as pessoas que participam conosco, Deus amado, em nome de Jesus. Não deixa nenhum de fora. Nos dá um final de semana
abençoado, Pai, que as pessoas possam ir a uma igreja, ouvir a Tua palavra. Se moram próximo da Techuvá, venha nos conhecer, venha nos visitar, venha ouvir uma palavra. Nós queremos orar com você, queremos Te conhecer. Em nome de Jesus, Pai, eu oro e Te agradeço. Em nome de Jesus. Queridos, eu quero agradecer cada um de vocês por participarem, por estarem conosco aí. Que Deus abençoe a sua vida. Se você mora aqui próximo da Techuvá, nossos cultos é na quarta-feira, às 19h30, e os cultos ao domingo, às 17h30. E toda sexta-feira, nós estamos nos reunindo, intercedendo, estamos nos reunindo em oração, todas as sextas-feiras, às 20 horas. Amém? Vem nos conhecer, vem fazer parte da nossa família, a família Techuvá. Amém? Que Deus recompense cada um de vocês, em nome de Jesus. Um bom retorno para você, meu pastor. Chegue em segurança, chegue em paz. Em nome de Jesus, eu te amo. Fica na paz. Um abraço.